Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Retomamos nesse segundo e último bloco o argumento que estamos a tratar esta semana, o escândalo na Bíblia. No primeiro bloco vimos o escândalo mau, o que deve ser combatido, o que deve ser evitado, o escândalo prejudicial para a Igreja, que será punido com rigor, disse nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo em Mateus 18. Ai daqueles que causam escândalo a esses pequeninos, melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e atirar-se ao mar. Mas agora, nesse segundo bloco, vamos tratar do escândalo bom, do escândalo que agrada a Deus. Deus que é um escândalo, o Evangelho que é um escândalo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o escandalizador, sempre o escândalo bom. Na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos de 30 a 33, o apóstolo fala do escândalo que agrada a Deus. É o escândalo que é o cerne do Novo Testamento, o escândalo da redenção, o escândalo da morte de Cristo no Calvário. Vejamos a primeira citação do escândalo bom. Então, que diremos? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justificação a que vem da fé, ao passo que Israel procurava uma lei que desse a justificação, não a encontrou. Por quê? Porque Israel a buscava como fruto não da fé, e sim das obras, e tropeçou na pedra do escândalo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de escândalo, um rochedo que faz cair. Quem nele crê, não será confundido. Deus coloca no seio de Israel uma pedra de escândalo. Aquela pedra citada no Salmo 117, a pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, é o próprio Jesus Cristo. Mas pedra de escândalo em que sentido? Para confundir os que estavam no pecado. Para perturbar os que viviam nas trevas. Para deixá-los sem rumo e sem prumo. Para desorientar aqueles que viviam sob o poder do maligno. Mas é uma desorientação, é uma desestruturação, é uma confusão boa, porque quem está nas trevas, Deus Todo-Poderoso, os amando, confunde-os para que eles acordem, para que eles despertem, para que eles se convertam. Diz o Salmo 145, o Senhor ampara o órfão e a viúva, no versículo 9, mas confunde o caminho dos maus. Quando o demônio nos confunde é para nos afastar de Deus e quando Deus nos confunde é para nos livrar do diabo. Fique isso bem claro, caríssimo telespectador. Mas vamos a um outro texto. O apóstolo Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 1, de 22 a 24, chama nosso Senhor Jesus Cristo de escândalo. Os judeus procuram uma coisa, os gregos procuram outra coisa, mas a pregação cristã nem é aquilo que os judeus pedem, nem é aquilo que os gregos reclamam. Vejamos o Evangelho como escândalo, a mensagem cristã como escândalo, Jesus como escândalo, o Calvário como escândalo, nos lábios e na pena do apóstolo Paulo. Os judeus pedem milagres. Os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Quando uma pessoa não pensa segundo Deus, vendo, lendo, contemplando, ouvindo a mensagem que procede de Deus, ela fica perturbada,
ela fica transtornada. Mas a mensagem de Deus não pode ser mudada. O mistério do amor de Deus já se revelou e os apóstolos não podem pregar outra coisa. E enquanto a pessoa que ouve a mensagem cristã se encontra nas trevas, ela fica realmente escandalizada, transtornada, não entra na sua cabeça, a não ser que ela aceite que o Espírito Santo coloque, incuta no seu coração a mensagem do Evangelho, o que acaba acontecendo com a sincera conversão. No dia de Pentecostes, muitas pessoas em Jerusalém escutavam os apóstolos a pregar, precisamente o apóstolo Pedro. Irmãos, o que devemos fazer? Num primeiro momento, aquele escândalo, aquela mensagem que eles nunca tinham ouvido, causou um impacto tremendo no coração deles. E eles ficaram compungidos, convertidos, arrependidos. Irmãos, o que devemos fazer? São Paulo, portanto, aqui diz, os judeus pedem sinais, eles querem milagres, eles querem coisas miraculosas, eles querem espetáculo, eles querem coisas sobrenaturais. Os pagãos, eles querem sabedoria, os gregos, eles querem eloquência, eles querem uma espécie de filosofia, mas nós não apresentamos, não temos condições de dar o que eles querem, o que eles esperam. Nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, porque é loucura, humanamente falando, crer que Deus tenha se encarnado. E pior ainda, que tenha morrido na cruz. Isso não entra nas categorias deles. Por isso eles se escandalizam. Da parte dos gregos, eles consideram uma loucura. Isso não entra na lógica de Cícero, de Platão, de Aristóteles e, enfim, de outros pensadores. Caríssimos, pregamos Cristo crucificado, escândalo. Mas para aqueles que creem, é poder, é sabedoria de Deus. O apóstolo Pedro, não somente São Paulo, mas também São Pedro, faz alusão a este escândalo bom. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, de 7 a 8. Para vós, portanto, que tendes crido, cabe a honra, mas para os incrédulos, a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, uma pedra de tropeço, uma pedra de escândalo. Nela tropeçam porque não obedecem à palavra e realmente era tal o seu destino. O escândalo bom, pedra de tropeço, a pedra angular, nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem do Evangelho nunca foi, não é e nunca será unanimidade. Nunca foi acolhida pacificamente, sempre e por todas as pessoas. Historicamente, em 2000 anos de cristianismo, sempre, aqui, ali ou acolá, ela foi hostilizada, mal compreendida, deturpada, ridicularizada, combatida, cumprindo assim essas profecias que acabamos de citar. Na verdade, quando tais fatos aconteceram e estão a acontecer, cumpre-se aquilo que o sacerdote Simeão disse a Nossa Senhora quando apresentou o menino Jesus no templo para ser consagrado, acompanhada do seu esposo José, pai adotivo de Jesus, conforme o costume da época. Cito literalmente Lucas capítulo 2, versículo 34. Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel e a ser um sinal que provocará contradições. Para uns, causa de queda, portanto, escândalo. Para outros, causa de soerguimento. E assim será até o fim da história. A mensagem do Evangelho vai agradar a uns
que sairão do seu erro e se converterão. Outros jamais quererão sair e permanecerão nas trevas. Escândalo bom. Estamos concluindo mais este programa e agora uma exortação. O cristão não deve se preocupar com o que vão pensar da mensagem de que ele é portador, do anúncio que ele faz, da evangelização que ele realiza, da sua conduta no meio do mundo. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que, vendo vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Uns renderão glória a Deus, outros ficarão furiosos, debocharão, criticarão, desmerecerão, humilharão, perseguirão, matarão, desmoralizarão e assim por diante. O cristão tem consciência de que, na sua fidelidade a Cristo, ele é escândalo para os maus, mas também deve estar alerta para não ser escândalo para os bons. Causa de tropeço para os bons, fazendo com que sua conduta cause perplexidade nos que já creem em Cristo, a ponto de estes abandonarem a fé, não mais praticarem a verdadeira religião, a fé católica, ou arrefeçam no seu propósito de buscar o Senhor, se distanciem da igreja, não sintam mais motivação para rezar, para receber os sacramentos, para frequentar a Santíssima Eucaristia. A nossa conduta deve sempre ser vigiada. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Escândalo bom, escândalo mau. Devemos pedir a Deus a graça de jamais sermos instrumentos para a queda de quem quer que seja, pedra de tropeço para quem quer que seja, levando-o assim a pecar. Mas também devemos pedir ao Senhor, ajuda-nos a ser pedra de tropeço como Jesus foi, pedra de escândalo como Jesus foi, e ajuda-nos a levar com humildade, com fidelidade, com audácia, com destemor, com paixão, com firmeza, com segurança, a mensagem autêntica e cristalina do Evangelho. Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para aqueles que creem, é poder, é sabedoria de Deus. Amém.